todo o método que eu desenvolvi, o método Fluência RPG, veio só da minha cachola. Eu pesquei em muito aquário. E um dos aquários que eu pesquei foi o aquário do Rousseau, veja você. Então, eu aprendi algumas coisas com o Rousseau sobre métodos de aprendizado de idiomas. E eu quero compartilhar elas aqui para você. Então, o meu intuito nessa live daqui é falar sobre o Rousseau, sim, mas sobre como ele via e aprendia idiomas. Como desenvolver uma fala fluente. By Rousseau. Primeiro, a gente deve imitar quem fala corretamente. O Rousseau, quando ele tá falando no livro Emile, ele fala o seguinte: quando a gente tá querendo aprender a falar, eu já vou falar mais sobre fala, tem mais tópicos pra gente falar só sobre como desenvolver a fala fluente. Ele fala o seguinte: é errado você achar que se você só sentar e estudar vocabulário e gramática, ele está se referindo, você vai desenvolver a sua fala. E é também errado você deixar a criança, ou até mesmo ele, o próprio Rousseau, tentar adquirir um idioma e desenvolver a fala de uma maneira completamente natural, sem ter um modelo. Ou seja, sem ter alguém para se inspirar. E aí ele fala, por exemplo, de duas situações. Ele fala da situação do cara que mora lá no palácio e da situação do cara que mora lá no campo. Ele diz o seguinte do cara do palácio: o boyzinho que nasceu, né, lá dentro do parquinho, no playground do condomínio fechado, lá dos palacetes lá da França, ele tem sempre um tutor que corrige ele e manda ele dizer da maneira mais correta possível. Só que diz o Rousseau, e ele prova isso aprendendo tantos idiomas, ele diz o seguinte: essa não é a melhor maneira de você desenvolver a sua fala. A melhor maneira de você desenvolver uma fala fluente, que as outras pessoas também vão te entender, não é você se trancar e ficar sempre treinando a tua pronúncia com um professor, por exemplo, que vai sempre te corrigir da pronúncia da melhor maneira possível. O melhor modo de você treinar a sua pronúncia é como os filhos dos camponeses. E aí o Rousseau faz uma invertida no livro Emile para falar sobre os camponeses. Fala assim: olha só, o camponês ele vai e testando na lida da terra, lidando com a família dele, ele não tem o tempo de ter um tutor para ensinar como ele deve se pronunciar. Mas o camponês ele tem necessidades. A criança ele precisa aprender a pedir comida, aprender a respeitar os pais, enfim, a responder os pais, por questão não somente de sobrevivência, também de saúde, mas de uma boa convivência no campo, já que todos eles vivem sempre perto uns dos outros. Os lords quase não viam os filhos. E ele diz o seguinte: e é aí que as crianças imitam os pais, e é aí que você deve imitar algum nativo do idioma que você quer falar. Então, quando eu falo aqui o seguinte, que você deve imitar quem fala corretamente, eu tô me referindo à técnica de shadowing. E como você faz a técnica de shadowing? Eu vou dar alguns passos para você aqui que é muito simples. Primeiro, encontre um canal do YouTube cuja pessoa seja nativa do idioma que você quer aprender, tá? Se é francês, você encontra um francês, vou até encontrar alguém. Depois de encontrar, você vai colocar o vídeo e começar a imitar como ela fala. Você não precisa ser um camponês, né? Para imitar uma pessoa, imitar um nativo, existe uma tonelada de conteúdo para você fazer isso de graça no YouTube, ou Spotify e por aí vai, beleza? Basse noire. A basse noire. Ensuite, j'ai un trench comme ça noir qui vient de chez Bershka. J'ai un top qui vient de chez Buff. Muitas vezes acredita-se, e tem muita gente que fala isso na internet, tá? Que de tanto você escutar um idioma, a fala é desenvolvida de uma maneira natural. E isso não é tão verdade. Olha só, até mesmo com o próprio Rousseau diz isso. Les modifications de la langue et du palais, tá? A modificação da linguagem, do falar, que font articuler, que é necessário articular, exige l'attention de l'exercício, né? É necessário para você articular e falar bem, é necessário você ter muita atenção e fazer, obviamente, e exercitar. Não adianta você tentar achar que isso vai cair do céu. Uma competência, isso é algo que você vai sempre me ouvir falar. Eu ouvi isso em vários poliglotas. O Rousseau é mais um deles. Assim, né? Você pode ouvir algum outro poliglota no Brasil falando: não, mentira, só ouvi bastante, uma hora tu fala. Velho,
Só o Rousseau tá falando que não é assim, né? Só o Rousseau tá falando que não é assim. Eu tô falando que não é, mas o cara também tá falando que não é. Exige prática. Então, essa prática que eu acabei de te passar do shadowing é importante para você realmente treinar a sua fala. É uma prática, você tá realmente treinando a sua fala, beleza? Esperar que ela aconteça de uma maneira natural não é o mais eficiente, não é o mais recomendado, tá bom? Essa é a segunda visão do Rousseau sobre a fala. E o terceiro, é necessário você cometer erros, tá bom? Você tem que cometer erros e você tem que passar por eles. Ele diz isso no livro Emílio e outras passagens também, mas eu não vou ficar cagando francês pra vocês aí. Eu só quero deixar bem claro que tem base. Por que isso? Por que prestar atenção aos erros? E por que passar por eles? Ou seja, enfrente os erros, erre, porque é errando que se aprende. O que trava muitas pessoas no falar em outro idioma é ter medo de errar. Eu vou falar pra você, dos idiomas que eu sei, eu acho que talvez o francês... Não, o francês não. Talvez o inglês e o espanhol seja que eu tenha a fala mais afiada. Eu posso cometer erro? Sim. Posso cometer erro. Eu tenho medo de cometer erro? Sim, eu também tenho medo de cometer erro. Eu não tinha até eu começar a fazer os vídeos na internet, vou conversar pra você. Eu errava e tava cagando e andando por meus erros. Mas, depois que eu comecei a fazer os vídeos na internet, eu pensei, poxa, eu que falo sobre idiomas, etc, eu tenho que ter pronúncia fluente, cara. Tem que ser perfeito. Tudo que eu falar tem que ser tipo um nativo. Melhor que nativo, tem que corrigir os caras. Só que não é assim. Nem a minha realidade do português é assim. Vez ou outra eu erro as coisas em português, eu falo errado. E é assim mesmo. Errar é totalmente normal e é bom você errar no aprendizado de idiomas. O que você não pode é prestar atenção nos erros que você está cometendo e deixar eles te derrubar. Então, eu quero que você mude o pensamento aqui e eu quero te dar algo prático para você passar pelos erros e pela vergonha de você cometer algum erro. Primeiro, é necessário se é necessário errar não é o problema. Segundo ponto, se errar não é o problema, então o problema é você ligar para o erro. O que você vai fazer daqui em diante é não dar a mínima para o erro. Inclusive, eu vou fazer uma live um dia aqui falando com o nativo com a pronúncia toda cagada. Toda. Eu vou abrir uma live com vocês e eu vou falar tipo um babuíno, tá? Com o nativo. E você vai ver que para propósito de comunicação, aprendizado, faz muito sentido. Você não precisa ter medo de errar. E errar é bom para você ir aprendendo. Então, se errar não é o problema é você ligar para que está errando. Então, o que você deve fazer é simplesmente não ligue pro erro. Errou, ótimo, vai daí pra frente. Ah, mas os caras vão rir de mim. Que rir, velho, né? Não tem problema, vou falar que você, né, tem a pronúncia ruim, não sabe, diz que é fluente, mas não é. Cara, lasque-se. O negócio é você e o teu idioma e as competências e habilidades que você tá evoluindo. O erro faz parte do processo.